O que seria a agonia do amadurecimento? Nos últimos anos, as pesquisas de comportamento, inclusive entre os mais jovens, mostram que existe uma aparente recusa do amadurecimento. Essa recusa aparece, por exemplo, na dificuldade de sair de casa, na dificuldade de se autossustentar. O que você é, uma criança? Eu sou seu filho, porra. Você tem 30 anos, Lúcio. 30! O que você acha que é minha responsabilidade? É cartão de crédito? De manter um relacionamento afetivo com compromisso por mais de um ano. Please, Chip, let me just explain to you. Get the fuck out of my car. E principalmente de ter filhos. Aparentemente, o projeto cultural contemporâneo é você chegar aos 50, 60 anos com cabeça de 20, o que evidentemente significa que você é um adulto infantilizado. O mundo contemporâneo repleto de adultos infantis. Tema desta série do Café Filosófico. A nossa realidade parece cada vez mais um filme de ficção científica. É difícil pensar num aspecto da nossa vida que não esteja relacionado de algum jeito a um computador. Eles estão em todo lugar, até no nosso bolso. O impacto que essas máquinas tiveram no mundo foi imenso. Depois delas, tudo mudou. E agora estamos em mais um momento decisivo. Os computadores estão ficando mais e mais inteligentes. Estão aprendendo, inclusive, com as informações que buscamos e publicamos nas redes. Big Data, redes neurais, inteligência artificial, autônoma. Quais serão as consequências desses avanços espantosos para as ciências, para a sociedade e para a nossa privacidade daqui para frente? Eu nunca trabalhei no setor público, nunca trabalhei para governos e também não tenho origem na academia. Portanto, a minha lente ela será necessariamente uma lente do mercado. Nós vamos discutir para onde vai as humanidades, para onde vai as ciências sociais, né? Mas a condução desse futuro passa muito pela compreensão dos algoritmos, né? E aí eu acho que uma boa ideia seria começar essa discussão entendendo os algoritmos como seres vivos, como se a gente estivesse numa savana de dados, um ambiente selvagem. E daí eu acho que uma boa maneira da gente conduzir o roteiro desta noite é aquele roteiro clássico dos programas de natureza selvagem. Quem são, como vivem, como se reproduzem, como essas espécies se relacionam com a espécie humana, quais são os riscos. Quem são os algoritmos? Eu gosto de algumas definições. Uma definição possível um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis com o propósito de solucionar determinado tipo de problema. Então, eu tenho um problema específico, crio uma sequência de ações, estabeleço um padrão, eu tenho um algoritmo. Um algoritmo não representa necessariamente um programa de computador, e sim os passos necessários para que a gente possa cumprir uma tarefa. De modo geral, os algoritmos são como uma receita de bolo. No entanto, ele é preciso. Ele vai te falar a quantidade de farinha, a marca da farinha, a marca da manteiga, o tipo de forno, quanto tempo o bolo precisa ficar no forno e a que temperatura. Então, você está processando informações, você está sendo um processador de algoritmo. Nós somos cientistas de dados no sentido de que estamos processando permanentemente dados na nossa máquina de processar algoritmos, nossa máquina orgânica, que é o nosso cérebro. Mas, havendo um processo com potencial de ser automatizado, ele pode ser entregue a um algoritmo inorgânico, como nós já entregamos vários desses processos hoje em dia. Nós delegamos para algoritmos a escolha da melhor rota de casa para o trabalho, delegamos para o algoritmo a sugestão de qual trompetista de jazz combina mais com o meu gosto musical, qual série de TV seria interessante eu assistir na próxima semana.
Nós já estamos o tempo inteiro delegando para algoritmos essas atividades, porque elas são precisas, elas são capazes de serem processadas e elas têm método. E talvez a gente possa economizar tempo ao fazer essa delegação, né? Uma outra definição que eu acho interessante para essa espécie da savana de dados é que algoritmos são opiniões encapsuladas. Eles também podem carregar uma série de opiniões e atuar no sentido de cumprir aquelas tarefas que nós determinamos com aquele viés que foi inserido. Muito bem, já sabemos agora quem são esses seres e de onde eles vieram. Agora chegou a hora da gente ver como eles se alimentam. Eles basicamente devoram dados. Todos os posts que nós fazemos no Facebook, as fotos que postamos no Instagram, os comentários que fazemos em mídias sociais, os links que mandamos para os nossos amigos em posts abertos, os termos que pesquisamos no Google, tudo isso vira dado, tudo isso é consumido pela savana algorítmica. Para a gente manter a imagem selvagem, mas saindo da savana, indo agora para a Groenlândia, vamos imaginar um iceberg. Aquela parte acima da linha d'água do iceberg é basicamente composta pelos dados que nós habitualmente utilizamos e já sabemos que os algoritmos fazem uso deles, não é? Nossas buscas, nossos posts, as nossas pesquisas no Spotify, no Netflix, no Waze, muito bem. Isso aqui é a linha d'água da linha d'água para cima, ok? Da linha d'água para baixo, a gente tem um outro volume de dados dos quais os algoritmos também fazem uso. Esse volume é o seguinte: a gente tem aqui os algoritmos que são dados médicos, informações financeiras, dados de assinaturas de produtos, serviços, pesquisas científicas, dados do governo, de instituições públicas. Então, a gente não sabe direito como eles se movimentam, a gente não está enxergando, a gente imagina que são dados privados, mas muitos desses dados, às vezes anonimizados, sem que a gente saiba quem gerou aquele dado, mas muitos desses dados são processados pelos algoritmos para depois virar informação preciosa. O fato é que, voltando agora para a savana africana, o volume de dados só aumenta. No mundo inteiro já são 4 bilhões de pessoas online. Em algum momento, entre 2020 e 2021, seremos 5 bilhões, produzindo dados, tá? E o Brasil não está fora desse cenário, né? Nós somos o segundo país a ficar mais tempo conectado nas redes. Em média, 9 horas por dia. É impressionante. É claro que aí a gente pode considerar, olha, tem o trajeto de casa para o Waze estava ligado, tudo bem. Tem a série do Netflix, tudo bem. Mas se a gente considerar que nem todos os usuários, nem todos os 149 milhões de brasileiros que têm acesso à internet estão no Netflix, estão no Waze ou no Spotify, muitos acessando exclusivamente pelo celular, a gente pode ver que, olha, é um volume formidável de dados que vem sendo produzido nessas 9 horas, em média, de cada usuário. Não é? Nós temos 75% do eleitorado brasileiro conectado. Por isso, os impactos que a gente tem na política. São 133 milhões de perfis que seguem os parlamentares que têm assento no Congresso. O Congresso anterior, só para vocês terem em comparação, o Congresso anterior tinha 95 milhões de perfis que seguiam. Os times do Brasileirão têm 132 milhões de perfis que seguem. Então, o ecossistema o ecossistema digital em torno do Congresso Nacional hoje já é maior do que o ecossistema digital em torno do Brasileirão. Então, a gente já viu que, olha, os bichinhos estão bem alimentados. Dados não faltarão para eles.
Com uma ração simples e básica, aquela comidinha muito elementar, nós temos os algoritmos de ordenação. Talvez alguns de vocês aqui se lembrem, quando a gente usava listas telefônicas, né? As listas telefônicas eram preparadas com esse tipo de algoritmo de ordenação, um algoritmo muito elementar, né? Ele era instruído a colocar em ordem alfabética, prioritariamente as marcas que tinham comprado um anúncio. Então, esses são os algoritmos de ordenação, que eles são alimentados com uma raçãozinha básica ali. São os bichinhos pequenos da savana. Com uma ração mais elaborada, a gente tem algoritmos capazes de produzir algo novo, uma vez instruídos. Exemplo, um software foi instruído e foi alimentado com os 7 livros das Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin, a série literária que deu origem a Game of Thrones. E os programadores instruíram o algoritmo, disseram o seguinte: olha, você leu todos os 7 livros da série, agora escreva o 8º, criando novos personagens. E assim foi feito. O algoritmo criou o 8º livro da série, criando personagens novos, usando alguns personagens criados anteriormente, com o jeitão do George Martin e com a trama completamente coerente e nova. Então, nós temos aqui um algoritmo que recebeu uma ração mais consistente, mais elaborada, e ele foi capaz de criar. Muito bem, mas tem ração mais sofisticada ainda? A resposta é sim, tem. Em dezembro de 2017, um software chamado AlphaZero, do Google, venceu no xadrez o software Stockfish 8. Por que isso é importante? Por algumas razões. Primeiro, o Stockfish 8 era o campeão mundial de xadrez de 2016. Ele foi programado para fazer 70 milhões de combinações por segundo. 70 milhões. Ele tinha séculos de jogadas humanas de xadrez no seu banco de dados e décadas de jogadas de computadores no seu banco de dados. Esse é o Stockfish 8. O AlphaZero, em contraste, ele calculava apenas 80 mil posições por segundo, enquanto o outro era 70 milhões, e seus programadores não o ensinaram a jogar xadrez, nem aberturas ordinárias. No entanto, colocaram um sistema de aprendizado de máquina. O AlphaZero, ele aprendia enquanto jogava. Okay? Resultado, em 100 partidas contra o Stockfish 8, o AlphaZero venceu 28 e empatou 72. Então, nós temos aqui um bichinho muito sofisticado, capaz de aprender durante a execução de uma atividade. E esse aperfeiçoamento ele será cada vez mais veloz. A evolução da espécie será cada vez mais rápida, né? No próximo bloco. São pessoas que definem sua identidade sexual a partir do relacionamento com algoritmos, não com humanos. A inteligência artificial já cuida da nossa saúde física e mental. Já interfere e participa da nossa vida sexual. Involuntariamente ou até mesmo de maneira voluntária, pouco a pouco vamos entregando nossa vida para os domínios das máquinas. O ritmo das mudanças e das inovações fica cada vez mais rápido. E vamos sendo absorvidos por essas mudanças, incorporando novos hábitos e jeitos de viver, sem muito refletir a respeito. Em muitos casos, nem nos damos conta que aquilo que parecia um futuro longínquo já está aqui, no nosso presente. A indústria, hoje, ela está entregando produtos e tecnologias com um prazo de mais ou menos 5 anos antes do que estava previsto.
É formidável isso. Tem um adesivo para medição de índice glicêmico sincronizado com o aplicativo de celular. Então, a pessoa põe o adesivo, sabe, olha, o índice glicêmico está ok, se não tivesse atingir algum nível, o aplicativo apita aqui do lado, avisa. Formidável. A previsão era de que ele ficasse pronto em 2025. Na verdade, o que está acontecendo? Ele já está em fase de análise pré-clínica, as autorizações do FDA e da Anvisa devem sair no final do ano e é muito provável que esteja no mercado no ano que vem. Então, a previsão é 2025, a gente vai ter esse produto em 2020. Aqui em Campinas, o Instituto de Computação da Unicamp anunciou um novo método para o diagnóstico precoce de Alzheimer. A previsão era que isso ficasse pronto daqui a muito tempo. O que eles usaram? Um conjunto de algoritmos para avaliar 20 mil exames de ressonância magnética, contendo cérebros saudáveis e cérebros com Alzheimer. Para quê? Para prever a evolução da doença e conseguir diagnosticar, utilizando inteligência artificial, conseguir diagnosticar precocemente o mal de Alzheimer. A previsão também era que essa pesquisa fosse concluída muito tempo depois. Tem um caso que eu gosto muito, o caso do livro Homo Deus. O Harari lança esse livro, o Yuval Harari, ele lançou Homo Deus em 2015. Tem um trecho que parece meio anedótico, quando ele fala o seguinte: imagina se o seu terapeuta brigou com a mulher ontem à noite, se o filho estourou o joelho numa partida de futebol, se o carro está na oficina e o mecânico ligou dizendo que vai atrasar 2 dias. Será que ele realmente estará atento ao que você está dizendo? Que tipo de atenção ele vai ter se tiver esses dramas pessoais todos com os quais ele terá que lidar? Em contraste, um terapeuta baseado em inteligência artificial, ele vai te atender a qualquer momento, vai ficar com você quantas horas você precisar, não vai aos 50 minutos de sessão avisar, olha, acabou, volta na semana que vem. Ele vai comparar o que você está relatando com o banco de dados dele, comparar com vários outros clientes que tiveram problemas semelhantes e vai poder te recomendar um bom caminho para lidar com o problema. Então, esse terapeuta virtual, digital, ele vai ter muito mais cuidado com você e vai te conhecer muito melhor do que seu terapeuta, porque você pode abrir para ele seus e-mails, seus posts no Facebook, a câmera do seu celular para que ele te veja. Então, pode realmente vir a ser um método eficiente. Muito bem, isso em 2015. Quando eu li aquilo lá, imaginei, é muito Black Mirror, né? Então, algum dia talvez a gente veja isso, mas certamente não será tão rápido. No ano passado, 2018, portanto, 3 anos depois do Harari escrever Homo Deus, uma psicanalista de Stanford lançou um aplicativo chamado Wobot, que vem a ser exatamente um terapeuta digital. O Wobot foi testado por jornalistas especializados em psicanálise, em terapias, e a constatação foi a seguinte: é super eficiente para casos de ansiedade, estresse, depressão leve, digamos assim. É claro que os responsáveis pelo Wobot avisam, olha, se o caso for grave, não deixe de procurar um psicanalista. Ele não se propõe a substituir. Mas o que as pessoas estão dizendo, os usuários depõem, os depoimentos dos usuários dão conta de que, olha, para uma série de problemas de complexidade mediana, o Wobot vem sendo muito eficaz. Vamos passar, então, para o tópico como a espécie interage com os humanos. Sabemos todos que algoritmos são responsáveis por aprovações bancárias, recrutamento de profissionais para grandes corporações, investimento em ações de fundos multimercado, o valor do seguro do carro. Mas, no limite, se a gente tem aqui atividades muito cotidianas, a gente tem, no limite, aqui, pessoas que têm declarado não ter interesse em se relacionar com humanos e preferem se relacionar com algoritmos.
eles são chamados digissexuais. São pessoas que definem sua identidade sexual a partir do relacionamento com algoritmos, não com humanos. Tem um caso muito curioso, recente, de um japonês de 35 anos que se casou com a assistente de voz, com a Miku. A Miku é um assistente de voz capaz de interações, que conversa, que conta piada, que toca música. Ele falou, olha, eu acho muito mais interessante casar com a Miku do que com alguma moça que eu, porventura, venha a conhecer. Agora, a gente falou de um extremo, aprovações bancárias, seguro do carro, e de outro, não é? Relacionamentos afetivos entre humanos e seres algorítmicos. E aqui no meio, o que a gente vê? Vamos, então, agora para um caso muito exemplar, porque mexe com saúde. Saúde, como todos sabemos, é prioridade número 1. Saúde pública no Reino Unido. O NHS, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, é muito bem avaliado. Os cidadãos aplaudem o serviço britânico. No entanto, número 1, os custos têm avançado e chegaram a 7% do PIB. E lá eles se importam com gestão fiscal eficiente, né? Segundo ponto, a espera por atendimento às vezes dura semanas. Terceiro, 92% dos clínicos gerais dizem gastar menos de 15 minutos com cada paciente. E quarto, 20% das pessoas que vão ao médico, elas vão apenas para pedir receitas de remédios recorrentes que tomam habitualmente. Então, esse é o cenário macro. O que o NHS fez? O NHS contratou a Babylon. A Babylon é uma empresa de tecnologia que oferece inteligência artificial para triagem e diagnósticos. Então, o que o cidadão britânico faz hoje? Ele entra no Babylon. Primeiro, ele é atendido por um bot, um robô. Ele vai dizendo, informando os sintomas, o robô vai sugerindo, vai fazendo mais perguntas, claro, e sugerindo tratamento ou, eventualmente, um remédio. O remédio, obviamente, é remédio que não precisa de prescrição médica. 30% dos casos já se resolvem nesse estágio. O bot já cumpre essa tarefa. Então, o usuário ficou contente, está feliz da vida, não precisa marcar com um médico de verdade. Só que, na segunda fase, você já tem mais pessoas que são encaminhadas para uma videoconferência. Olha, o bot não resolveu o meu problema, eu preciso falar com o médico, mas aí eu vou para uma videoconferência. Eu tenho a segunda triagem. Somente quem precisa de verdade é que vai para o posto de saúde. E aí o médico passa a ter mais tempo, ele não precisa ficar mais só 15 minutos. Tá? Detalhe, o Ministério da Saúde tentou trazer o Babylon para o Brasil. Ocorre que o Conselho Federal de Medicina foi contra a iniciativa. Estatística. O nível de acerto da triagem humana é de 93,1% daquela triagem para o diagnóstico. Com a inteligência artificial, o acerto na triagem chegou a 97%. Então, conclusão até agora. Na interação com humanos, a chamada espécie dataísta, baseada em dados, ela é capaz de nos decifrar com mais acurácia do que nós mesmos. Já na década de 50, o livro de ficção científica Eu, Robô, que reúne 9 contos sobre a criação e o aperfeiçoamento da robótica, reflete sobre a condição humana e as máquinas. Mas suas palavras significam que a humanidade perdeu o direito de decidir sobre o seu próprio futuro? Na realidade, a humanidade nunca teve tal direito. Sempre esteve à mercê de forças econômicas e sociológicas que ela era incapaz de compreender. À mercê dos climas e das fortunas da guerra. Agora, as máquinas compreendem essas forças e ninguém poderá conter as máquinas. Porque elas cuidarão dessas forças, tendo à sua disposição a mais poderosa de todas as armas, o controle absoluto de nossa economia. No próximo bloco... Sintomas de ansiedade e ajuda para a ansiedade são termos muito mais buscados em lugares onde a maior parte da população vive em áreas rurais, não em grandes cidades.
As ciências sociais buscam compreender as dinâmicas das relações humanas, a forma como se dá a vida em sociedade. Mas será que os métodos tradicionais de pesquisa são suficientes para examinar a nova sociedade, construída em meio à savana algorítmica? Os algoritmos, o Big Data, a inteligência artificial estão mudando a forma como fazemos ciência. A Data Science será a nova ciência social definitiva. E aqui tem um sujeito muito abusado, o Seth Stephens Davidovich. Ele tornou-se um grande especialista em análises de dados anonimizados. Então, ele estudou bastante o Google Trends, dados de aplicativos, links que as pessoas enviam umas para as outras de jornais e revistas online, sites, operadoras de celular, dados de distritos eleitorais, enfim. Foi dado anônimo. E, claro, aí também valem os posts que as pessoas fazem voluntariamente nas mídias sociais. Aí, se você está liberando o seu dado, ele vai lá e estuda. O que ele diz? Ele diz, olha, as ciências sociais elas jamais serão como antes. Por quê? Porque enquanto nas mídias sociais você cria uma persona, você é um personagem, no Google você é quem você é de verdade. Você não precisa criar uma persona para atuar ali. Você está fazendo as buscas que realmente te interessam. E daí o Davidovich ele faz algumas descobertas curiosas. Por exemplo, a palavra Deus, o termo Deus, ele é buscado nos Estados Unidos predominantemente aos domingos, dia de culto nas igrejas protestantes. O termo casamento tem algumas variações. Casamento sem sexo, por exemplo, é 3,5 vezes mais buscado do que casamento infeliz e 8 vezes mais buscado do que casamento sem amor. Bom, até aqui você pode dizer, a minha intuição já apontava isso. Sobre Deus e casamento, é muito provável que o resultado fosse esse mesmo, né? Essa é a maravilha da ciência de dados. Às vezes ela confirma algumas intuições nossas, às vezes ela vai de encontro a algumas intuições. Como no caso do racismo nos Estados Unidos. Todo mundo presume que trata-se de uma grande diferença entre o norte antirracista e o sul mais racista. O que o Davidovich faz? Ele rastreia os dados de posts, de buscas por piadas racistas na internet. Ele fala o seguinte, olha, não se trata de uma diferença entre norte e sul. Trata-se de uma diferença entre costa leste e costa oeste. Um dado completamente novo, né? Uma outra constatação, ansiedade. A gente imagina que ansiedade seria um termo mais buscado por pessoas que moram em metrópoles. A gente corre muito mais, metas para cumprir, chega em casa tarde, pouco tempo para a família. Muito bem, o que ele fala? Sintomas de ansiedade e ajuda para a ansiedade são termos muito mais buscados em lugares onde a maior parte da população vive em áreas rurais, não em grandes cidades. Mas o Davidovich ele vai além. Ele submete Freud à luz da ciência de dados. Aí eu achei super ousado avaliar Freud sob essa ótica, né? Mas ele vai lá. O que ele fala? Olha, a ideia de Freud de que os erros acidentais, os atos falhos, né? Você queria falar uma palavra, falou uma palavra que parece algo erótico, né? Segundo Freud, esses erros acidentais eles revelam os desejos sexuais do nosso subconsciente. O que o Davidovich faz? Ele busca uma série de dados, cruza uma montanha de informações. Ele considera o seguinte, que ato falho ao digitar, ao escrever, seria uma forma de expressar, caso o Freud estivesse correto. Ele constata o seguinte, olha, essa teoria do Freud ela não fica de pé à luz dos dados. Ato falho é apenas um ato falho. Em contrapartida, a ideia de que a sexualidade é moldada por experiências infantis é sim amparada em dados. E o Davidovich vai buscar informações
nos sites pornográficos. O que ele descobre? Que o complexo de Édipo e o complexo de Electra, eles são completamente amparados e sustentados por dados. Os homens buscam imagens incestuosas de filhos com mães, as mulheres buscam imagens incestuosas de pais com filhas. Lá na Bytes, a empresa em que eu trabalho, nós fomos fazer alguns testes no Google Brasil. A gente foi ver ali como os homens buscam a frase "eu me arrependo". Eu me arrependo de tudo que fiz, é a primeira busca, e eu me arrependo de ter casado é a segunda. Uma busca muito frequente em relação ao aplicativo WhatsApp, feita pelas mulheres, é como clonar o WhatsApp do meu marido. As mulheres buscam muito por isso. O que é que o Davidovits fala? Economistas e outros cientistas sociais estão sempre à caça por novas fontes de dados. Então, serei direto. Estou agora convencido de que as buscas no Google são o conjunto de dados mais importante jamais coletado sobre a psique humana. Daí eu fui fazer um teste. Bom, se estudiosos, se as humanidades podem ser amparadas por essa ciência exata, como nós, no Brasil, como nossa academia vem reagindo ou reagiria a essa nova abordagem das ciências humanas? Eu pedi para um colega meu, mestrando da USP, perguntar para 2 professores que são orientadores do mestrado, fazer a seguinte pergunta: quero estudar a polarização política no Brasil. Como devo começar meu estudo? O primeiro professor sugeriu o seguinte: olha, comece estudando a ascensão da nova classe média. Essa nova classe média, que era excluída, passou a consumir, tornou-se exigente, passou a ver o Estado como um provedor de serviços de má qualidade, entendeu que paga impostos altos e não recebe o serviço em troca, portanto, essa classe média está muito insatisfeita e pode estar na origem dessa polarização. Muito bem, esse foi o primeiro professor. O segundo professor: olha, estuda a queda das instituições de representação. Nós tínhamos sindicatos, tínhamos organizações que levavam pleitos ao Estado, que representavam grupos importantes de pessoas, e agora todas essas estruturas estão sucumbindo e as pessoas vão para as mídias sociais, cada uma por si, se organizando de maneira desestruturada, buscar suas reivindicações. Muito bem, 2 teorias, 2 abordagens. O Ryan Rolla, doutorando na Universidade Estadual de Washington, fez a mesma pergunta para o orientador dele. Quero estudar a polarização política nos Estados Unidos. Qual o ponto de partida? Recomendação: Big Data. Vai buscar dados. O que é que o Ryan fez? Ele cruzou dados anônimos de celulares. Ele pegou 10 milhões de usuários de celulares em áreas residenciais nas semanas antes do Thanksgiving e na tarde do Thanksgiving. Ele comparou os dados de 2015. Ele viu o seguinte, que em 2015 o jantar de Thanksgiving durava em média 4 horas e 20 minutos. Pós-Trump, em 2016, ele cruzou os mesmos dados e o jantar durou de 30 minutos a 50 minutos menos. Teve uma redução no tempo de duração. Cruzando dados, com confirmação total amparada em informações legítimas, ele conseguiu comprovar o seguinte: a polarização política está chegando nas famílias, as famílias estão abreviando o tempo que elas ficam juntas em razão de diferenças políticas. Né? Então, nós temos
uma abordagem completamente diferente para as ciências sociais. O meu ponto aqui não é nem o que está certo ou o que está errado, é apenas o ponto de partida. Talvez nossa academia possa considerar a ciência de dados como um bom ponto de partida para as ciências humanas. No próximo bloco. Algoritmos precisam ser interrogados. Você precisa perguntar para ele, olha, o que você está fazendo? O que você considera sucesso? O relacionamento entre a espécie Homo sapiens e a inteligência artificial, entre homem e máquina, já nos trouxe diversas vantagens. Mas, como todo relacionamento, esse também não está livre de conflitos. Colocar decisões importantes nas mãos virtuais dos programas de computador significa tirá-la das mãos da humanidade. Quais são os perigos de uma sociedade baseada em algoritmos para nós, feitos de carne e osso? A Cathy O'Neill, ela é PhD em matemática em Harvard, professora do MIT, ela estudou em profundidade os algoritmos usados em programas de recrutamento. A questão que ela propõe é o seguinte: o que é associado ao sucesso? Se uma empresa encomenda um algoritmo para o RH, dizendo, olha, eu quero selecionar pessoas bem-sucedidas de acordo com o meu histórico, e essa empresa, durante os últimos 30 anos, contratou predominantemente homens, parece óbvio que o algoritmo vai dizer, olha, contrate mais homens. E a Cathy O'Neill, ela diz, olha, algoritmos precisam ser interrogados. Você precisa perguntar para ele, olha, o que você está fazendo? O que você considera sucesso? E eles podem ser alterados. Essa é a proposição que ela faz. Os cientistas de dados não são donos da verdade. Eles estão a serviço de uma verdade que você busque. O algoritmo, portanto, ele pode ser ajustado de acordo com essa pergunta. Para quem o modelo falha? Uma outra professora de Harvard, a Shoshana Zuboff, ela é autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância. A professora Zuboff, ela aponta 3 grandes pontos de atenção. O primeiro risco, ela diz o seguinte, olha, na relação entre empresas e sociedade, o capitalismo sempre teve uma reciprocidade orgânica. Uma empresa precisa de pessoas que trabalhem nela e precisa de pessoas que comprem seus serviços e produtos. Então, sempre houve no capitalismo essa relação de reciprocidade. Em contraste, o capitalismo de vigilância apenas nos usa como material bruto, como insumo. Nós somos apenas dados para que se façam negócios entre empresas. Então, tem uma empresa que capta dados, que vai vender esses dados para outras empresas, mas não quer saber da sociedade como compradora de serviços, nem como uma massa relevante para a força de trabalho. Até porque, ela diz, o Google emprega menos gente do que a GM empregou no período mais duro da Grande Depressão. Segundo ponto, quanto ao risco inerente ao capitalismo. Ela fala, por exemplo, quando nós temos produtos criados precisamente com base em dados, que risco a gente tem? Então, a Amazon, ela criou a marca Belay com produtos cosméticos de até $40. Por quê? Ela descobriu que, quando estava acima de $40, o consumidor não dava atenção. Olha, só quero... O teto era esse preço, pelas buscas. Os itens mais buscados, os ingredientes cosméticos mais procurados nos produtos, são vitamina C e ácido hialurônico. Então, ora, vamos lançar uma marca que tem esses 2 ingredientes. E é para não ter o quê? É para não ter parabenos. Então, o produto tem que ser livre de parabenos. Então, eles lançaram uma marca própria exatamente de acordo com as buscas. E a professora Shoshana Zuboff fala, cadê o risco nisso? Onde está o capitalismo de verdade? Isso, na verdade, é um capitalismo de vigilância, como ela nomeia esse fenômeno.
E, finalmente, a maior preocupação dela diz respeito ao poder que os algoritmos terão de modular nosso comportamento. Possivelmente não o nosso aqui, mas de quem hoje tem 3, 4, 5 anos. A professora Zuboff considera que essas pessoas poderão crescer com a tendência de atender às demandas dos algoritmos e de se comportarem de acordo com a expectativa dos algoritmos. Portanto, teríamos uma geração modulada pela inteligência artificial. E essa é exatamente a aposta dela. Ela fala, os algoritmos estão moldando o futuro para nós. Essa é a preocupação da professora Zuboff. Finalmente, uma grande preocupação também é apontada pelo professor Yuval Harari, da Universidade Hebraica de Jerusalém. O Harari, ele aponta uma possível irrelevância das massas. Ele diz, no passado, as massas foram mantidas saudáveis e bem alimentadas porque eram necessárias para a lavoura, as indústrias, os exércitos. Hoje nós temos tecnologia para resolver a agricultura, as indústrias, obviamente, e, no caso dos exércitos, um drone é muito mais eficaz do que um batalhão. Ele diz, olha, haverá uma massa que não vai ter o que fazer. E haverá uma pequena elite detentora do poder de programação dos algoritmos. Então, será que as elites detentoras da programação dos algoritmos, elas concordarão em pagar impostos altíssimos, 60%, 70% de imposto de renda, para sustentar pessoas que jamais terão emprego? Essa elite vai topar pagar 60%, 70% de imposto de renda para manter as massas que não terão emprego? E aí ele diz, no século XX, as massas se revoltaram contra a exploração e buscaram traduzir seu papel vital na economia em poder político. Talvez, no século XXI, as revoltas populares sejam dirigidas não contra uma elite econômica que explora pessoas, mas contra a elite econômica que já não precisa delas. Talvez seja uma batalha perdida. É muito mais difícil lutar contra a irrelevância do que contra a exploração. Diante de todos esses desafios, muita gente clama por regulação. Precisamos de leis que controlem os algoritmos, precisamos de uma regulação que controle as big techs. Esse clamor é muito intenso. Clamor esse que não conta com a minha voz, diga-se de passagem. Eu continuo preferindo, apesar de todos esses desafios que essa realidade nos impõe, eu continuo preferindo a máxima do estatístico e matemático de Yale nos anos 30, o William Edward Deming. Ele dizia o seguinte, em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados. O Clebson pergunta assim, se você acredita que os algoritmos influenciaram as eleições no Brasil em um campo tão polarizado como em 2018, e aí eu viro e te pergunto se algoritmos já estão elegendo candidatos. A resposta é não para as duas perguntas. Os algoritmos não foram responsáveis pelo que a gente viu no Brasil. A gente viu no Brasil uma resposta da sociedade a uma situação extrema de crise que a gente passava e a dificuldade de candidatos mais ao centro de se posicionarem como uma alternativa. A gente teve, no caso específico do Jair Bolsonaro, uma mobilização muito forte de um segmento da sociedade que se sentiu excluído das políticas públicas e também uma tentativa de resposta desse segmento em relação às políticas que vinham sendo conduzidas pelo governo petista. O professor Marc Lillard, americano, ele está longe de ser um acadêmico de direita, e ele diz, o Partido Democrata ele perdeu as eleições porque esticou muito a corda
na direção do discurso identitário e deixou de falar com o americano médio. Então, talvez seja uma reflexão que a gente deva fazer no Brasil também. Será que isso aconteceu? Será que em algum momento a esquerda deixou de falar, de dialogar com o brasileiro médio? A gente teve essa resposta. A eleição do Jair Bolsonaro teve relação com o fenômeno anti-PT, teve relação com a enorme crise econômica que a gente vinha passando, com a demanda por segurança. Então, a gente teve esses três perfis: o eleitor antipetista, o eleitor com demandas relacionadas a pautas de costumes mais conservadoras, o eleitor em busca de segurança, em razão da violência, da criminalidade, e o eleitor, aqui uma franja menor, mas importante, o eleitor com esperanças no Paulo Guedes. Na Bytes, nós monitoramos tendências, riscos, opiniões que transitam no chamado universo digital, entre a opinião pública digital. Em abril de 2018, nós informamos aos nossos clientes: o segundo turno das eleições será entre Bolsonaro e um candidato do PT. Na época não estava definido ainda que seria o Haddad. Em abril, todos os analistas, grandes institutos de pesquisa, apontavam: o Alckmin vai subir porque tem maior tempo de TV, tem uma grande coligação. O Bolsonaro vai desidratar. E por que nós dizíamos isso? A gente analisou dados das mídias sociais, buscas no Google. Nós identificamos, por exemplo, isso em março de 2018, que as buscas pelo nome do Paulo Guedes eram até 1.500 vezes superior às buscas em relação aos outros economistas-chefes das campanhas. Quando a gente identificou isso, qual foi a conclusão? Olha, existe um eleitor esclarecido, formador de opinião, que já está buscando sustentação para o seu voto na hora de argumentar no almoço de domingo com a família por que ele vai votar no Bolsonaro. Porque era difícil para essa franja da sociedade admitir. Mas no Google, o sujeito não precisa atuar de maneira a compor um personagem. Ele estava sendo ele mesmo. Então, nós já identificávamos esses dados. O fato de informações poderem ser ocultadas ou recortadas para X vieses políticos ou empresariais, econômicos, tanto faz, implica uma série de não-liberdades, até onde os algoritmos são avanços sociais e até onde eles se tornam um retrocesso. Eu acredito que, sim, alguns dos algoritmos foram escritos com certos vieses, mas a possibilidade de corrigi-los é real. O Compass, por exemplo, é um algoritmo que vem sendo muito usado nos Estados Unidos para que juízes calibrem a pena de criminosos reincidentes. O que foi descoberto? Que o Compass ele estava punindo réus negros numa proporção 45% a mais do que réus brancos. Por qual razão? Porque o algoritmo basicamente buscava no banco de dados o histórico da região onde o indivíduo vivia, família, amigos, vizinhança, criminalidade na região, enfim. Acabava recomendando para o juiz aumentar a pena do cidadão negro e ter uma pena menor para o cidadão branco. O que acontecia em vários casos? O negro, que teve a pena mais alta, ele saiu e não foi reincidente. O branco, que teve a pena mais curta, saiu e cometeu novos crimes. Foi necessário corrigir o algoritmo para que ele deixasse de apresentar essa falha e apontando também para o que as pessoas faziam depois que cumpriam a pena. Então, você calibra o algoritmo com mais dados, ele consegue corrigir, óbvio. Portanto, eu acho que os avanços institucionais, eles são seguramente inegáveis com o uso dos algoritmos. Eu vejo, novamente, mais benefícios do que riscos. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube.
o Centro de Saúde Mental de Ottawa decidiu pesquisar casos de suicídio para tentar estabelecer alguma política de prevenção. O que eles identificaram? Que havia, nos anos anteriores ao suicídio, alterações muito grandes entre estados de euforia e estados de tristeza. E que havia picos muito elevados de tristeza em 4 meses antes do episódio. E nas semanas anteriores, ainda mais. Resultado: o algoritmo teve mais de 80% de precisão ao prever que alguém tentaria o suicídio dentro de 2 anos e 92% de precisão dentro de 1 semana, acima da performance humana.